Bom, meus amigos e amigas, esse é o quarto vídeo que eu estou gravando sobre a economia brasileira, né? E esse quarto vídeo eu vou me dedicar a falar um pouquinho, a gente conversar sobre o que aconteceu na semana passada, que foi a possibilidade ou a iminência praticamente do chamado furo do teto, né? Que aconteceu na semana passada, quando o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes anunciaram o chamado Auxílio Brasil, né? Que seria um Bolsa Família turbinado, um programa de transferência de renda turbinado, e que seria pago às famílias, enfim, em 2022, portanto, terminando em dezembro, o que é complicado, porque aparentemente parece algo focado nas eleições, ali para o ano. Mas, enfim, a ideia é ampliar o Bolsa Família, né, em termos de valor, sair de uma média de 180, 190 reais por família para 400 reais por família, né, e ampliar também a base, né, alargar horizontalmente a base das famílias que recebem auxílio. A princípio, isso é excelente, né, porque boa parte da população brasileira, as pessoas mais necessitadas, está passando fome, né? Está passando muita dificuldade com o aumento de preços, com a inflação, etc. Então, veja, socialmente isso é interessante. O grande problema é o impacto econômico disso e tem a questão política também, enfim, que eu não vou focar muito. A gente vai tentar conversar sobre a questão econômica, né? Tem todos esses impactos aí, sociais, políticos, etc., mas a questão econômica que vai nos prender aqui. Veja, o que é o teto de gastos? O teto de gastos é uma lei, uma emenda constitucional, né, criada e aprovada no governo Michel Temer, que, resumidamente, por essa lei, o total do orçamento federal, né, dos gastos finalísticos, chamados gastos primários apenas, então, gastos com saúde, educação, segurança, obra, infraestrutura, previdência, né, investimentos, etc., esses gastos eles só podem ser reajustados pela inflação de um período determinado anterior. Não podem ter aumento real, ou seja, aumento real aquele aumento além da inflação, tá? Isso por um período de 20 anos até 2036. E a lei diz, né, a emenda constitucional diz que em 2026 haverá uma revisão desse número e tudo mais. Qual é a ideia que está por trás? A ideia que está por trás são duas coisas. Uma coisa é uma visão que na época, ainda hoje é muito forte, né, do pensamento hegemônico das elites no Brasil, né, dos meios de comunicação e tal, do pessoal que domina a informação, né, os formadores de opinião, de que o governo brasileiro, o governo federal, gasta muito, gasta mal, que isso seria a origem da crise, né? O governo Dilma, né, os governos anteriores e tal, eram muito gastadores, etc. Isso levaria à crise. Guarda isso aí que a gente vai conversar sobre isso, tá? E isso também tem uma relação fortíssima com o pensamento liberal, com o chamado liberalismo econômico, né? Eu vou falar rapidinho sobre isso, porque meu objetivo é depois gravar alguma coisa, mais um ou dois ou três vídeos, não sei, sobre liberalismo econômico, que é um assunto muito interessante, que eu gosto muito de estudar. Mas isso tudo começa em 1776. 1776 é um ano que sai o livro de Adam Smith, um grande economista famoso e tal, escocês, que no livro de Smith, a origem da riqueza das nações, em um determinado momento, ele analisa a questão do déficit público. Ele analisa a questão do déficit público no seguinte sentido: sempre que alguém está em déficit, isso que eu vou falar agora não foi Smith que falou, isso é uma coisa física, né? Se você está em déficit, você precisa financiar o déficit. Você não pode gastar mais do que você tem, a não ser que você tenha como bancar isso aí, é óbvio, né? Então nós, né, pessoas, empresas e governos só podem gastar com o que tem, né? A não ser que a gente tenha recursos para financiar. Bom, quando o governo está em déficit, de acordo com Smith, ele teria dois caminhos para financiar o déficit. Um caminho é a emissão de moeda, chamada monetização do déficit, porque o governo pode fazer porque é ele que emite moeda. Isso seria claramente inflacionário, né? Seria problemático porque iria desregular a economia, inflação e tudo mais. Ou a chamada dívida pública, o governo pegar dinheiro emprestado nos bancos, o dinheiro que, aliás, é da sociedade que está circulando entre os bancos, e os bancos financiarem o governo. O que Smith vai dizer? Se o governo estiver sempre em déficit, todo mês está em déficit, pega emprestado, todo mês está em déficit, pega emprestado, etc., o estoque da dívida vai crescer, o endividamento vai crescer, os bancos vão ficar com medo de prestar para o governo por causa de um possível calote, né? O governo poderia dar um calote aos bancos e tal. Então os bancos ou vão parar de emprestar, ou vão cobrar uma taxa de juros cada vez mais alta, né, como forma de bancar o risco do negócio, né? E essa taxa, obviamente, iria se espalhar por toda a sociedade, de acordo com Smith, já que o governo é o principal jogador na economia, né?
essa taxa iria se espalhar, contaminando os negócios e criando dificuldade para o investimento produtivo, porque taxas altas, né, taxas de juros muito altas, levariam o investimento produtivo a cair, né? Os empresários prefeririam deixar o dinheiro aplicado no banco do que fazer novas fábricas e tal. Ou seja, a ideia é controlar o gasto público, e Smith dizia, o governo deve ser equilibrado e evitar o déficit. Evitar o déficit. Smith não fala de superávit, ele fala de equilíbrio fiscal. Tá? Superávit seria arrecadar mais do que gasta. E para isso é necessário ter um governo pequeno, porque se você tem um governo grande que gaste muito, né, porque ele é grande, a tendência é ter déficit. Né? Então, e aí nasce o liberalismo econômico em 1776. Depois muitas coisas vão acontecer, muita água correr por debaixo d'água, aí vai surgir o neoliberalismo, né, que é a versão mais turbinada do liberalismo original, né, mais dura, enfim. Mas eu vou comentar depois em outro vídeo. O fato é que a lógica é essa, o governo gasta mal e tudo mais, então tem que evitar o déficit e etc. Bom, eu fui pesquisar e peguei números oficiais do Tesouro Nacional. Eu fui pegar o resultado fiscal das contas públicas do governo federal de 1999, né, que é o ano que está disponível lá no site do Tesouro, até esse ano. Veja, Fernando Henrique Cardoso, média anual de um superávit primário das contas públicas. O que é um superávit primário? O que é um resultado primário, melhor dizendo? O resultado primário é a receita do governo menos os gastos do governo, né, sem considerar o pagamento de juros e amortização da dívida e sem considerar a inflação do período, né? Então, a receita menos despesas, sem considerar juros e amortizações da dívida e inflação do período. Se for positivo, é um superávit. Se for negativo, vai ser um déficit. Fernando Henrique Cardoso, no segundo Fernando Henrique Cardoso, segundo mandato, média de superávit de 2,7% do PIB, superávit. Lula, 2 mandatos, a média nos 2 mandatos, dos 8 anos, média de 3,1% do PIB, de superávit primário, tá? Até Dilma, que todo mundo criticou, no total do período dela, conseguiu um superávit de 1,1% do PIB. Na verdade, Dilma teve uma dificuldade muito grande em 2015, né? E no período que ela ficou em 2016, que ela saiu em 2016, até por causa da crise, né? Enfim, isso é outra história, mas a crise que reduziu a arrecadação e levou ao déficit. Então, ponto, não é verdade que os governos naturalmente brasileiros, pelo menos nesse período que estou citando, naturalmente eles são gastadores, são irresponsáveis, etc. Não. Fernando Henrique conseguiu uma média de 2,7% de superávit das contas públicas pelo conceito primário e Lula 3,1%. Então, é possível fazer uma política fiscal, vamos dizer assim, crível, responsável, buscando superávit, que é o que o neoliberalismo pede, etc. E ainda assim ter um foco social, como claramente o governo Fernando Henrique teve, né? E Lula principalmente teve também, né? Mais até. Então, não é verdade que nós somos naturalmente gastadores. O nosso déficit foi em função da crise que houve em 2015 e 2016. Isso é um ponto importante. Mas que as pessoas não comentam isso e tudo mais, né? Deixa pra lá, né? Mas a verdade é essa. E número não mente, né? Número não mente. Outra coisa, eu fui olhar direitinho a questão do orçamento federal. Não peguei 2021 porque não acabou. Não peguei 2020 porque foi um ano da Covid, né? Então foi um ano muito complicado, um ano fora da curva. Inclusive, ano passado nós tivemos um déficit primário de 6,9% do PIB. Mas enfim, foi um ano muito difícil por causa da Covid. Peguei 2019. Peguei 2019 no site da Transparência Cidadã, peguei as informações lá do orçamento. A maior despesa do governo não está dentro do teto de gastos. A maior despesa do governo não está, porque não é a despesa primária. A maior despesa do governo é o pagamento de juros da dívida e amortizações da dívida pública. Segundo o orçamento de 2019, 39,8% do orçamento federal, a maior verba, foi destinada a pagamento de juros e amortizações da dívida. Que não está dentro do teto, né? Porque não é uma despesa primária, né? Isso, resumidamente, é como se um pai de família ele fosse obrigado a corrigir os gastos com saúde, educação, supermercado, né? Conta de luz, né? A manutenção da casa, etc., apenas pela inflação, tá? Agora, os gastos desse pai de família com cheque especial, com cartão de crédito, com financiamento no banco fossem limitados, não tivesse nenhum limite. É isso que está acontecendo no Brasil. Não há limite, né? Eu não estou nem dizendo que deveria ter, não, só estou mostrando o que está acontecendo. Não há limite no pagamento. Foram 40% do orçamento. E o que mais incrível, na minha opinião, é o seguinte: ninguém fala disso.
A imprensa não comenta isso, a imprensa tradicional, né? Não comenta isso. É como se fosse algo tão normal, tão natural, que não merecesse ser comentado, né? Algo tão óbvio que não merecesse ser comentado. Mas o fato é que 40% do orçamento federal, a maior verba, é para pagamento da dívida. Tá? O que é que isso traz para a economia? Isso é muito complicado, porque os investimentos públicos federais estão dentro do teto. Né? Os investimentos públicos de 2019 foram ao redor de só 2,2% do orçamento, estão dentro do teto. Para crescer esses investimentos tem que brigar com outras verbas, porque para você crescer uma verba tem que diminuir outra, porque está dentro do teto. E o investimento público federal tem caído ao longo do tempo, e o investimento total, que é o investimento federal, estados e municípios, mas eu estou me referindo ao federal, e o privado, que as empresas fazem, ao longo dos anos tem desabado. Né? O investimento, e é o investimento que faz a economia crescer. A economia cresce através do investimento público e privado. O investimento tem caído ao longo do tempo. De alguma forma, o teto ajuda isso a acontecer, porque como o investimento público está preso no teto, ele não pode crescer, aquela coisa toda, ele não cresce. Né? E, de alguma maneira também, eu acredito, pelos estudos que eu estudo, etc., que o investimento federal ele é um fator de indução do investimento privado. Né? Muitas vezes a empresa investe porque está acontecendo investimento público, e a empresa investe porque ela precisa, na verdade, fazer novos investimentos para aproveitar aquela oportunidade de negócio. Então, isso é ruim, né? O nível de investimento brasileiro tem caído ao longo dos tempos. O FMI prevê para 2021 que o Brasil vai ter 15,4% do PIB de investimento, uma taxa baixíssima comparada a emergentes, as demais emergentes, né? E a média do mundo. Né? A gente está abaixo dos emergentes e da média do mundo. Né? E a gente não vai crescer, porque sem investimento é muito difícil crescer. Crescer via consumo, crescer via superávit comercial, é muito complicado crescer. Né? Então a gente acabou, o teto foi criado para resolver um problema e que no fundo não está resolvendo direito, né? A verdade é essa, e está segurando o nosso investimento público, o que atrapalha o investimento total, né? E o crescimento econômico. Eu não acho que a ideia do teto seja ruim, necessariamente não, eu acho que tem que sempre haver algum controle sim no gasto público, tudo bem, o problema é como foi aplicado. E no fundo, o furo do teto, né, é quebrar uma regra de ouro do mercado que acredita no liberalismo, aquela coisa toda. Mas a gente tem problemas muito mais graves do que isso.